Silêncios. Nunca os tive a contento. Tão pouco tempo. Sempre contei nos dedos. Mas não se exigia ainda o quanto agora apressa a vida. Tanta escassez resseca. Por isso a enxaqueca e a azia. Ressaca de uma existência que diz poesia. Por quanto tempo a gente aguenta a insistência deste alerta? Bom dia, poesia! Drico na área com mais um poema, fruto de uma elucubração e imersão no universo das musas gregas, de onde saiu uma revelação que agora, novamente eu cito, declamo, veículo de uma verdade vivida. Declamo aqui o que é uma verdade que eu vivo e é uma poesia, talvez uma verdade do nosso tempo, uma vez que eu sou só um personagem desse tempo. Luísa Guizardi lindona, que saudades, como é que você tá? Tá bem? Repara nesse poema, Luísa, veja o que você acha. Jennifer, boa noite. O que você acha dessa poesia? Ela expressa uma verdade vivida, uma experiência, uma vivência, uma angústia. Silêncios, nunca os tive a contento. Tão pouco tempo, sempre contei nos dedos. Mas não se exigia ainda o quanto agora apressa a vida. Tanta escassez resseca, por isso a enxaqueca e a azia. Ressaca de uma existência que despoesia. Por quanto tempo a gente aguenta a insistência deste alerta? Ah, moleque, gostou dessa? Não. Deixa eu tirar esse efeito, eu tô com o efeito Gotham City. Ah, o efeito Gotham City forma essa atmosfera tenebrosa no Instagram. E aí, Anabel Sgarbi, lindona. Bom, tô aqui, Drico ao vivo, na veia da poesia. Só para matar saudades, aqui eu sou poeta, e poeta está à vontade para ser ao mesmo tempo um cara que fala sério, que brinca, que toca música, que reclama e que erra. Poetas erram, professor não pode errar, médico não pode errar, engenheiro não pode errar. Agora, poeta pode. Poeta pode errar, porque poeta fala em primeira pessoa, o eu é lírico, o eu que fala pela poesia, ele é uma hipótese, ele é uma criação fictícia, é um personagem. E isso desculpa o poeta, permite que ele fale talvez exatamente quem ele é, fingindo que não é, e se disfarça na pele do lirismo. Isso, por exemplo, é uma experiência mesmo. O poeta, ele vivencia no ato de criação da poesia essa experiência múltipla. Simultaneamente ele é eu mesmo, talvez até o próprio Adriano, até porque saiu de mim, mas ele é também uma coletividade. Ele também fala com a construção que os outros que escutam talvez pensem: eu sou eu que estou falando isso, eu vivo essa experiência. Porque, de certa forma, o poeta busca uma construção de uma verdade que ele participa, porque está no meio. Eu sou indivíduo, eu vivo no meio, vivo igual a todo mundo, mas eu compreendo uma universalidade, e esse universal ele pode ser construído num poema. O poema guarda um universal, que, como é universal, ele é simultaneamente eu e todo mundo que se identifica com o mesmo rolê. Isso é uma mágica da poesia. Esse poema fala de uma experiência dolorida que eu venho vivendo e que eu noto até não só pelo convívio, mas pela leitura de autores bastante
prestigiados de hoje em dia, tipo o Byung-Chul Han, o Slavoj Zizek, o Harari, e os caras das antigas também, que me fazem pensar desse jeito esquisito aqui e consagrar desse jeito esquisito uma dor contemporânea. O que você acha dessa? Silêncios. Nunca os tive a contento, tão pouco tempo. Sempre contei nos dedos. Mas não se exigia ainda o quanto agora apressa a vida. Tanta escassez resseca. Por isso a enxaqueca e a azia. Ressaca de uma existência que despoesia. Por quanto tempo a gente aguenta a insistência deste alerta? O poema termina com um apelo. Acaba com uma pergunta que ao mesmo tempo é um brado de indignação. Também pode ser lido como uma súplica, até porque eu estou fazendo uma leitura, mas o texto está escrito de uma forma mais neutra. Cada um pode fazer a leitura dando o tom enfático que julga mais conveniente. Pode ser lido assim: por quanto tempo a gente aguenta a insistência desse alerta? Ou até com uma vontade de ir para cima e mudar as condições. Por quanto tempo a gente aguenta a insistência deste alerta? Pode até ser algo um pouco mais reflexivo, abstrato, como quem está ponderando filosoficamente. Por quanto tempo a gente aguenta a insistência deste alerta? Como uma dúvida filosófica, tudo junto. Porque, no fundo, a expressão é dramática de um eu que, a princípio, fala sobre, não falando, fala sobre o barulho que nos cerca, o volume de informação que nos abarrota, nos transborda, os ruídos informacionais, sejam eles do volume de escrita que a gente vê, de barulhos que nos circundam, somos a era do JBL, seja também da luz permanentemente acesa, somos a época da luz de LED, que branca como a luz do sol do meio-dia, não deixa que a gente descanse ou sonhe, ou tirou da nossa existência a escuridão. Está tudo sob vigilância, inclusive nós mesmos, como preço. E essa existência hipervigilada, ultra-transparente da nossa sociedade do cansaço, como diria o Byung-Chul Han, esse eu lírico está sentindo sensações, ele já tem sintomas psicológicos e, na verdade, fisiológicos. Há uma associação da segunda estrofe justamente com duas dores, dois sintomas, ou na verdade em si já são dois males do corpo, enxaqueca e azia, que são as típicas consequências de uma cachaçaiada. Quando você enche a cara e toma, consequentemente, para chegar nesse ponto, um monte de álcool, o seu corpo fica destroçado no dia seguinte. Não vou explicar, nem precisa. Seria interessante fazer um videozinho explicando esse procedimento fisiológico. Dá para fazer um ponto aqui, depois eu faço uma edição e coloco. Ao ingerir um montão de álcool, o organismo fica num estado que no dia seguinte, parça, a cabeça quer explodir de dor e o estômago está todo devastado. Azia e enxaqueca, que na verdade não é exatamente, não precisa ser necessariamente assim, mas é o padrão. E é engraçado que mesmo não bêbado há uma certa enxaqueca, que talvez possa ser entendida até metaforicamente, tipo um incômodo mental permanente, uma pressão de compromissos o tempo todo, nos incomodando. Não há tempo nem silêncio disponível. Tem um livro muito bonitinho, chama Momo e o Senhor do Tempo. É infantil ou infanto-juvenil. É uma gracinha, escrito pelo Michael Ende, o escritor do História Sem Fim, Never Ending Story. Never Ending Story. Oh, oh,
faz o vídeo do dragão Falcor passando. Lembra? Quem não viu o Atreio? Moleque. O História Sem Fim, que é um livro lindo sobre como a sociedade moderna e a cultura de massa produzida engajando o ser humano numa indústria de consumo, como ela vinha roubando a fantasia das pessoas. Se ele escreveu essa fábula lá em 1900 e sei lá quando, que acabou virando filme. Deixa eu ver de que ano que é o História Sem Fim. História Sem Fim, do Michael Ende. Livraço, vocês têm que ler. Quem gosta de ler, compre uma edição impressa boa do História Sem Fim, porque ele tem um jogo também de tipografia. O livro muda de escrita, até de cor de impressão, ou de repente da fonte, dependendo da editora, distinguindo os momentos que o Bastian, o protagonista, está no mundo físico e o mundo da fantasia, porque vai haver um momento, quem viu o filme sabe, que vão imiscuir, vão invadir as realidades, vão se mutuamente invadir. A fantasia começa a ventar dentro do sótão onde o Bastian está lendo, e o Bastian passa a ser ouvido dentro do livro, ecoar a sua voz entre os personagens do livro. Ele aos poucos vai descobrindo que a história é sobre ele, o leitor, no caso, o Bastian. O livro tem essa sacada, ele é muito bom, cara. Na verdade, eu estou falando de História Sem Fim, que foi publicado em 1979, para falar de um outro livro do Michael Ende, o Momo e o Senhor do Tempo. Um livro lindo, fofinho, já vou falar sobre ele. O Momo e o Senhor do Tempo é de 73, é anterior ainda. Então está no projeto do Michael Ende, anterior ao História Sem Fim. Essa história infanto-juvenil linda dessa personagem do mundo real, que rola numa realidade chamada Momo, uma menininha que é contadora de histórias. E ela costuma ir, ela mora praticamente, se não me engano, ela reside perto de um vilarejo, bem ao lado de um vilarejo, num teatro de arena, me parece montado, eu não lembro exatamente, mas é num lugar, tipo um teatrinho onde ela mora e fica contando histórias. Ela é uma criadora quase compulsiva, contínua de histórias incríveis, e as crianças, os adultos costumam visitá-la, até que aos poucos as pessoas vão começando a parar de visitar essa narradora, essa contadora de histórias, que é uma menina, e ela se intriga porque começam a aparecer homens de terno, que é um mito do capitalismo, né? Ele cria dessa forma, ele mitifica, ele consolida uma personagem simbólica, icônica do capitalismo, o homem de maleta com dólares, óculos escuro para não ver os seus olhos e ser uma não pessoa, como um agente Smith do sistema, tipo do Matrix, com uma pasta na mão, de terno e gravata, que eram homens dessas condições, que passaram a frequentar a cidade, vilarejo, e estavam comprando o tempo das pessoas. As pessoas estavam vendendo para eles o seu tempo. E com esse tempo vendido a esses caras, as pessoas não sabiam por quê, mas o tempo estava desaparecendo, elas não tinham tempo mais para ir a Momo ouvir as suas histórias. Momo e o Senhor do Tempo. Não vou contar mais, não quero estragar quem vai ler essa história, mas o Michael Ende, como um escritor, como um poeta, como veículo, como tradutor, intérprete de uma realidade que ele percebia, que ele estava vivendo na década de 70 com o crescimento da televisão, do marketing, do comportamento da moda em massa, da indústria do consumo, das consequentes relações disso com a fantasia, com o imaginário, com a criatividade, com a identidade das pessoas, com o ato de se contar histórias. E temia essa perda significativa de uma faculdade humana, uma faculdade mental, uma competência do Homo sapiens, esse lúdico ato de criar fantasias e histórias que se compõem no tempo, que se materializa no tempo, ocorre no tempo e precisa de um silêncio. Para se ouvir uma história é preciso estar quieto.
Em 1973, a TV e o rádio eram um grande ruído, assim como a circulação cada vez maior da imprensa, que vinha traduzindo para a sociedade cada vez mais alfabetizada, mais gráfica, um fluxo de informação. E esse fluxo de informação, todo mundo percebeu que era fundamental para continuar vivendo. O Harari fala sobre isso no livro novo dele, o Nexus, a importância das redes de comunicação e do acúmulo de informação. Informação é poder, não é verdade. Informação é poder. E a necessidade de assimilar informação foi criando uma sociedade de acúmulo de informação. Hoje nós estamos no seu ápice, o que de um ponto de vista até físico é o início do colapso e do descenso. Se você está no topo, não tem mais para onde subir. E normalmente o topo não dá para ficar. Então a tendência é que a gente não dê conta, já não estamos dando conta do dique de informações que se rompeu e dentro do qual agora estamos. Por isso, o Byung-Chul Han, por exemplo, tem uma sequência de livros, eu li 3. Ele tem uma dezena de ensaios, todos eles incríveis. O Byung-Chul Han é um pensador perturbador, daqueles filósofos depressores que você lê e você fala, nossa senhora, eu acho então que a vida não vale a pena. É brabo ler esse cara, mas ele traz um esclarecimento sobre os caminhos que ele percebe que a sociedade está desenvolvendo de existência, que envolvem 3 que eu li. Sociedade do cansaço, que ele diz que a necessidade de sermos produtivos, que a princípio era uma das partes da vida. Na Idade Média, a gente acha a Idade Média uma porcaria. A galera vivia numa sujeira, pegando doenças e acreditando em crendices cretinas. Mas o trabalho na Idade Média, embora houvesse até escravidão, muitos escravos medievais, ou chamados servos de gleba, que passavam por situações de violência e de vulnerabilidade terríveis. O senhor feudal podia chegar, estuprar a mulher dele, fazer o que quiser que não pegava nada, catar os bagulho dele. Não era assim também, mas a possibilidade existia. Mas o trabalho para ele era lida com a produção da comida, tirar o alimento, e tinha bastante tempo para dar uma descansada, para ficar com a mulher, cuidar da casa. O trabalho era cuidar da própria vida, produzir o alimento, trabalhar para o patrão lá. A vida foi assim até a Revolução Industrial. Na nossa sociedade civilizada, a sociedade industrial criou o emprego, a empregabilidade, e o tempo passou a ser cronologicamente medido para o processo produtivo. Desde então estamos instalados num software de sociedade, numa matriz, ou, para usar um termo filosófico, numa epistemologia, os filósofos hoje, os pensadores, os sociólogos estão falando de epistemicídio, quando toda uma tribo ou um grupo étnico desaparece da sociedade, é exterminado num genocídio. Junto com o genocídio ocorre uma episteme que desaparece. Somos tanto uma sociedade que se importa com os saberes, com o conhecimento, que a gente trata o conhecimento como um dado que não pode perder, como um gene. Assim como é importante não perder um gene, é importante não perder um saber que morre quando morre um povo, uma episteme. Por exemplo, o extermínio de povos indígenas é tratado entre os sociólogos como um epistemicídio. Isso é um episteme, é a nossa matrix. Na matrix civilização, Brasil, Estados Unidos, Trump, Bolsonaro, Elon Musk, Bill Gates, o homem da Havan e todas as pessoas, Kim Kardashian, Anitta, Chico Buarque, a nossa episteme civilizada. A nossa episteme é essa que bebe informação e está sem silêncio, hiperprodutiva, transparente, cansada, ultra cansada. O Byung-Chul Han, no Sociedade do Cansaço, ele fala assim, as sociedades medievais lidavam com a possibilidade da invasão. A necessidade deles era de proteger a invasão do inimigo externo que poderia chegar até eles. A nossa sociedade teme o inimigo interno, introspectou ou entronizou
entranhou, tornou interno o chefe, o algoz, o opressor. Mora dentro de nós um coach psicopata que fala que a gente não pode mais fazer nada que não seja produtivo, útil. Inclusive o descanso, o repouso, tudo hoje é, digamos assim, quantificável e qualificável em um esquema, como se fosse possível monetizar. O tempo tem que ser aproveitado. O Power Snap, por exemplo, é a soneca de poder. É uma estratégia tipo que antigamente era a sesta. Depois do almoço você fica podre, irmão, cheio de vontade de dormir. Porque você não dorme, porque o sistema não deixa. Agora os neurocientistas descobriram que o corpo humano, construído em milhares de anos, tem um sistema que funciona com melhor qualidade dormindo depois do rango. E agora há uma corrente de criação de situações, condições, salas especiais, onde um funcionário ou um aluno, ou alguém que está num processo de produtividade, possa depois do almoço descansar 40 minutos e acorda como se fosse um nitro mental. Não é um repouso, não é um descanso, não é um relaxar porque eu gosto. É aumentar a capacidade produtiva só com um soninho de meia hora. Talvez se sinta até culpa. Introspectamos, entronizamos o algoz, o chefe, o capataz. O chicote está na mão da nossa mente. Luísa lançou-lhe uma pergunta, eu te vi aqui, Luísa. Drigo, você acha que o aumento drástico de suicídio, doenças mentais e depressão vem desse ápice de informação e nossa incapacidade de assimilar tudo? Bingo! Eu não tenho dúvidas. Na verdade, não só eu, como é uma verdade que vem sendo espalhada, discutida, conversada por centenas de cientistas. Os mestres que eu leio me ensinam que sim, que há uma dinâmica de vivência hoje que primeiro divide a nossa realidade em dimensões múltiplas. Estamos ao mesmo tempo dando conta de uma vida no mundo físico, porque o corpo não deixa de ser físico. E a realidade acontece na manifestação do corpo. Estamos aqui sendo afetados pelo mundo em torno, precisamos comer, beber. Por outro lado, o mundo digital nos atiça, nos estimula, nos engaja com mecanismos criados por softwares, os chamados algoritmos, né, os sistemas desenhados numa programação, feitos a partir dos mesmos conhecimentos de neurolinguística, neurociência, de domínio do corpo, que a ciência usa, por exemplo, para criar um chip de controle da mente. Então, as técnicas que estão fazendo a gente ficar engajado, atento, compromissado com conteúdos, com programas, com a vida digital, fora as pessoas que a gente se relaciona através de redes sociais, que são pessoas de verdade, e quando a gente estabelece um compromisso de entrar em contato, de ver, de saber o que está fazendo, a gente fica atento a isso. Uma parte da nossa atenção foca também em, eu preciso ver como os meus amigos estão, dar um like naqueles amigos que eu gosto, dar uma força para o projeto do meu amigo, preciso ver como essa nova interconexão agora, na outra realidade, a película chamado metaverso, nesse outro layer de realidade, que é simultâneo aqui agora, porque enquanto você vê as redes sociais ou WhatsApp, você está no mundo físico, às vezes andando na rua. Por isso a gente acorda distraído o tempo inteiro. E quando você está distraído, essa distração te coloca em estado impulsivo, porque realmente você vai ter algo. Por isso estamos causando tanto acidente, perdendo tantas coisas, nos machucando tanto e tomando decisões estúpidas, nos engajando em discursos populistas, porque estamos sob alerta o tempo inteiro. Esse alerta é o alerta do VibraCal, é o alerta dos assobios de mensagem, é o alerta que mesmo se você silencia, é o númerozinho que você vê de mensagens para se ver, ou compromissos que você já estabeleceu de pessoas que você segue e quer continuar seguindo, ou a pontuação do teu joguinho e o teu crédito, ou a tua carreira num game, como que tenha, né, níveis, e você está no nível X, não pode perder aquilo que você já conquistou.
Isso tudo acontece numa realidade paralela, são importâncias da vida que concorrem com o mundo presente que te cai de paraquedas o tempo inteiro, ou no qual a nossa mente acorda de paraquedas, cortando o dedo de repente, tropeçando em alguém, quase sendo atropelado, com um compromisso para entregar, um trabalho, um filme para ver. Essa concorrência de realidade não ocorre no espaço, não é possível. E isso provoca um estresse. O corpo não tem tempo nem silêncio para acalmar. Diminuir as respostas límbicas, ou seja, provenientes dos instintos, os impulsos que respondem de uma forma binária, radical ao mundo, e possibilita que o córtex pré-frontal, que para trabalhar precisa de oxigenação, e para oxigenar é preciso uma respiração compassada e lenta, a respiração que os iogues fazem na meditação, para você ponderar o quanto você está exagerado, parça, o quanto você está frenético, o quanto a importância e o drama daquilo que você está vivendo é muito maior do que a realidade é, quando você pensa ponderadamente. É não só suicídio, depressão e síndrome de pânico, que são as consequências, as doenças somáticas mais evidentes. Há efeitos de longo prazo em vivermos permanentemente ansiosos. Quem viu divertidamente sabe o que eu estou falando. A gente está com ansiedade muito mais no controle do que qualquer outra das emoções. Uma vez que a necessidade de agir produtivo, vocês viram que a ansiedade, quando ela entra em jogo, ela faz golaço. Meteu-lhe 2 golaços driblando todo mundo, não viu ninguém pela frente. Colocou-se no grau extremo do corpo, mas trouxe resultado. Tem uma vertente social que defende esse modelo de existência extremo. Um dos grandes representantes é o próprio Elon Musk, que quando comprou o X, entre as notícias de bastante repercussão sobre a gestão nova, ele propôs essa gestão de quem queria trabalhar hard, quem não quisesse saísse fora. Recentemente, um dono de uma startup indiana também veio a público falar que ele gosta de pessoas que trabalhem até 20, 23 horas, que nem durmam, que não tenham final de semana, na polêmica sobre a jornada de trabalho 6x1, 5x2. Esses discursos estão ecoando no sistema produtivo, entregar a vida ao trabalho, de uma geração que pensa em acumular rapidamente a potência do dinheiro, dar 10 anos de trabalho para se aposentar com 35, com 30, e aí gastar a vida como um ostentador, porque vai ter dinheiro girando em criptomoedas. Esse hack da vida, essa promessa de hackear o trampo que é viver a vida diária, conquistar uma conquista, ganhar um talento, conquistar um dinheiro e com ele realizar um desejo, ele parece que é hackeável. Se você ganhar muito dinheiro, rapidinho. Então eu trabalho como um startup em programação, lanço um bagulho, na bolsa explodo e depois eu vivo e nunca mais eu me preocupo. É uma visão límbica, adolescente. O adolescente ainda não tem o córtex pré-frontal formado. Ele termina de formar por volta dos 23, 24 anos. Enquanto isso, as decisões estão numa testagem extrema do que pode ou não pode fazer, euforia e depressão. Quanto mais novo o jovem, mais propenso a atitudes impulsivas ele é. Essa geração de 9, 10, 12 anos que quer enriquecer está sob o efeito de decisões bastante impulsivas, por mais inteligentes que sejam. Somos uma sociedade adolescente, que o poder entrou para a mão dos adolescentes que são capazes de criar programas, que influenciam as pessoas. Quem assistiu Kill, né, do QAnon,
vai descobrir que quem está por trás de uma das maiores forças de influência da política norte-americana é possivelmente um jovenzinho adolescente quase, um pouquinho mais velho, programador. Muita gente desse bastidor de internet adolescente é quem está jogando a lenha na fogueira desse mundo político de hoje em dia que está pegando fogo. Nesse contexto, que o Byung-Chul Han fala também que é uma sociedade de transparência, porque você está nu, todo mundo se vigiando, todo mundo olhando o outro através das redes sociais e expondo quem é. E dessa forma um vigia o outro muito bem. É o panóptico de Bentham, o pensador inglês que concebeu uma arquitetura capaz de se olhar todas as pessoas de um ponto. Tem um presídio assim, que um ponto só é capaz de ver todos os presos, mas os presos não veem aquele que os está vendo e controlando. É uma ideia essa, é uma necessidade que pairou no ar. Será que conseguiríamos controlarmos-nos a todos por um sistema mútuo? Criamos, através dessa sociedade, estamos chegando nessa solução de demanda. Silêncios nunca os tive a contento. Tão pouco tempo. Sempre contém nos dedos. Isso é um eu lírico que viveu uma vida até então frenética pelo jeito, nunca teve muito silêncio, nem tempo. Viver é frenético. Mas não se exigia ainda o quanto agora apressa a vida. A dinâmica de hoje é mais intensa. A dinâmica da sociedade contemporânea não deixa tempo nenhum, muito menos silêncio. É sobre essa transição do mundo analógico para o mundo digital, ou para o processo que todo mundo está vivendo de agravamento da nossa imersão em duas realidades e do fluxo de informação com o qual a gente tem que lidar. A avalanche de dados que nos inunda e nos invade, nos sobrecarrega diariamente. Silêncios não há mais, não se exigia antes. O quanto agora apressa a vida e essa escassez resseca. Aí é uma sonoridade e um conjunto de ideias que quer expressar, acima de tudo, a falta que faz o excesso. É uma ideia contraditória, paradoxal. Como é que o excesso de informação é uma escassez? Na verdade, eu estou falando de silêncios e de tempo, que é o que eu comecei a falar no primeira estrofe. Silêncios e tempo eu nunca tive muito bem, sempre contei nos dedos, mas quem conta nos dedos tem. É pouco, não é o acontento, mas havia silêncio, havia tempo. Não se exigia ainda o que agora apressa a vida. Esse pular de realidades quando você vive muito tempo um agora, por exemplo, a escola, que obrigou agora os alunos a não mais entrarem com o seu celular, impede os alunos de entrarem de celular. Está criando uma demanda reprimida, invertida agora. Eles saem com uma necessidade de dar conta de tudo que deixou-se para trás no universo digital. Equilibrarmos as duas vidas paralelas que estamos tendo, e a vida digital não para nunca, ela é atemporal, não existe noite ou dia na internet, estamos em todos os lugares ao mesmo tempo, podemos estar em qualquer lugar e estamos em qualquer lugar, todos nos acham. Se você tem um perfil digital, se você tem conteúdo sendo exposto, esse conteúdo não tem horário para ser visto, não tem lugar específico, ele é universal, faz parte da nuvem, e a nuvem não dorme, parça. Então estamos em uma realidade infinita, eterna e, digamos, não sei nem como, não sei como dizer que está em todos os lugares, né? Não sei qual palavra eu uso para dizer que está em todos. Onipresente, é isso mesmo. Como Deus, né? Onipresente, onipotente e onisciente. Dá para saber de tudo, dá para ter poder sobre tudo e dá para estar em todos os lugares. Estamos com a possibilidade de ações divinas aqui disponível no metaverso. É a grande briga por esse poder que está no ar hoje em dia também.
E vivemos essa realidade simultânea, sempre presente, é sempre agora no mundo digital, e que não desliga. E a gente sabe disso, que estar online é importante para quem está vivendo, você fica esperando para depois ver. Essa escassez de tempo, de vácuo, de intimidade, de escuridão, de solitude, de espaço sozinho, de tempo e silêncio, ela resseca, ela desidrata. Pensando a água como uma fonte de vida, ela suga a água, a nossa energia. Estamos o tempo inteiro conectados a uma realidade física ou digital, mas compromissados, atrasados, com algo que não conseguimos fazer, com uma ânsia por cumprir. Ansiosos, então, cheios de ânsias. Por isso a dor na barriga, muita gente vem relatando, dores abdominais, estranhas, que não estão ligadas a nada entero, nada intestinal, nada estomacal. Eu uso azia, parece azia. A barriga é um lugar que fica comprimido pela tensão. Do lado do rim ficam as glândulas adrenais, que secretam a adrenalina. Uma química que é expelida pela tensão, pelo medo. Como estamos frequentemente tensos e propensos ao medo, está trabalhando bastante, ela é descarregada aqui. É o frio da barriga quando sai a adrenalina. Estamos com uma química que nos azia, que nos queima, que nos comprime a barriga e pressiona, tensiona, dá enxaqueca na cabeça. Assim como uma bebedeira, uma ressaca. Saca quando você, pelo álcool, por causa do álcool, você socou a bota, gritou na balada, falou com todo mundo, pulou de cima de um muro de 2 metros de altura e não sentiu nada. O dia seguinte cobra a conta, é uma ressaca. A ressaca são as consequências no teu corpo de uma sobrecarga de metabolismo. Usou ao extremo, parça. Aí ele precisa dar, você dói para ficar quieto na sua. Por isso estamos com enxaqueca, ou seja, com a cabeça pressionada e com o corpo contraído. É a ressaca de uma existência que, aí eu crio uma palavra, um verbo que para mim é a coisa mais importante desse poema. A palavra mais importante desse poema, que fala sobre a perda do silêncio, sobre a perda do tempo por conta das necessidades de uma realidade ultrapositiva, ultraprodutiva, hiperconectada, hipercompromissada, hiperatenta e engajada, frenética, transparente, da sociedade do cansaço. Nessa sociedade, o que a gente está perdendo, o que está deixando de existir com essa ausência, é a poesia. É a ressaca de uma existência que despoesia. E aí a palavra poesia convoca um universo de sentido ligado ao que tem de gostoso no rolê, o que tem de mágico, de graça, o que tem de divertido, o que tem de inútil. A poesia é inútil e divertida, ela é um jogo, mas não um jogo que eu quero acumular like ou upar o meu personagem. É um jogo de saber, é um jogo de vida, é um jogo de sentido da vida. A poesia é o sentido que a gente cria para a vida. Inclusive a palavra poesia vem de poiesis, que é o ato criador em grego. Não é o poema é o ato criado. Depois do objeto criado sai um poema. Antes do poema tem a poesia, que é o ato criativo. Tem um par de biólogos chilenos, o Humberto Maturana e o Francisco Varela, que propuseram para a sociedade, para os pares, para a comunidade científica, foram bem aceitos, o termo que definiria a vida para a biologia como um organismo autopoético. Todo organismo que se autocria, que existe em função de criar a si mesmo na busca de alimento, de sentido, de orientação, de defesa, que
trabalha modificando ou assimilando o meio para permanecer existindo, ou seja, ele se autocria, autopoético. Ele é um organismo vivo. Na hora que para essa autoprodução, autocriação, autopoiesis, ele morre. Vira um organismo não vivo. A vida seria definida pelo ato criativo, ou seja, a poesia. Quando o ato criativo deixa de existir e é simplesmente uma inserção mecânica no mundo, só impulsiva, essa existência despoesia, ela passa a ser simplesmente uma existência morta. É aquela história de vender a vida para aproveitar a vida. Na verdade, só se vende a vida. Não tem o que aproveitar. O Schopenhauer tem um texto fantástico em que, em determinado momento, ele fala assim, ele está tentando definir e falar sobre a potência que nos move, que ele chamava potência de vontade. Ele falava da vontade. E ele fala o seguinte, não tem nada mais estúpido, parça, do que o maluco querer muito dinheiro. Porque o dinheiro é um meio para a realização de um desejo, de uma vontade. Se você não se conhece e não sabe quais são as vontades que você tem, quais são dá para chamar de propósito, mas o que você quer fazer, o que você deseja, se isso não vem de ti, você é simplesmente um mané, porque na hora que você ganhar o dinheiro, você vai gastá-lo de uma forma tosca, uma vez que você não teve o esforço de ponderar o que querer. Você só se entregou, vendeu a vida pelo acúmulo do dinheiro, da potência, para depois gastar não sabe por quê. Aí o que vai acontecer? Essa potência vai ser desperdiçada com frivolidades. Não vai provocar um prazer duradouro, que vai te trazer a sensação de paz consigo mesmo, harmonia, bem-estar, uma sensação, vai continuar. Aquela história de um cara ganhar na Mega Sena e um outro sofre um acidente que o deixa com sequelas terríveis. E ficam um no estado de felicidade eufórica e outro no estado de quase depressão profunda, por conta das suas vivências. Depois de cerca de 1 ano, eles estão em nível idênticos de felicidade. O rico já está cheio de incômodos, já está cheio de conta, está reclamando da vida. E o cara que está com sequelas de um acidente encontrou uma forma de dar valor à própria vida e dar sentido à própria vida. Ou seja, não é o dinheiro, mas é como você vai usar a sua vontade. O que se definiria, o que se pensaria e se planejaria nos silêncios do tempo. Quanto menos silêncio, quanto menos tempo, menos ponderamos a nossa própria existência. Menos autocriativa ela é. Mais sujeito a comandos externos dos mais cretinos. O Jean-Paul Sartre fala assim para parecer francês e entender das coisas. O Jean-Paul Sartre, ao criar a teoria dele sobre a existência, o existencialismo, foi dado o nome até depois, ele fala que o ser humano é o único animal que a existência precede a essência. Primeiro você existe, depois você é. As outras formas de vida já nascem sendo. O cachorro já sabe o que vai comer, já sabe como vai lidar com seus excrementos, com a sua saúde, não precisa de plano de saúde, não precisa passar pela faculdade para ganhar o jeito de sobreviver. O gato já nasce gato e gateia, ele fala. A tartaruga, a planta já nasce planta e tem seu destino e o seu modo de viver pré-determinado. O homem não. Ele nasce tendo que criar a si mesmo, criar uma identidade. Essa angústia, porque ele pode ser qualquer coisa, essa angústia chega a dar náusea. Porque você precisa escolher, precisa se definir. Quem está na véspera de vestibular sabe o que é essa angústia na veia. Escolher um personagem na sociedade para ser bem-sucedido e daí conseguir as coisas que faz você viver. Comida, conforto, prazer, sexo, jogo, diversão, água, um lar. Para conseguir as condições de existir, você precisa construir uma existência social, criar um personagem.
E o Sartre percebeu que essa era uma vulnerabilidade do Homo sapiens, porque essa falta de identidade, ou essa possibilidade de ser mil coisas, é uma brecha de angústia que permite que muita gente sem vergonha vá lá e fala: vem comigo que eu te levo, vem comigo. Segundo ele, padres, por exemplo, religiosos, pastores, vendedores de enciclopédia, líderes políticos, líderes dogmáticos, pessoas com capacidade de persuasão, podem querer te convencer a ser o que elas são e criar um rebanho, um gado, criar uma massa de manobra em várias formas de poder. É uma sacada boa, né? Como é que ele propunha você encontrar a sua existência e não simplesmente ser um membro de um rebanho? Justamente através da reflexão, da meditação, que se faz em silêncio no tempo. Em um tempo sem silêncio e nem tempo, a vida despoesia, a escassez de tempo dá a ressaca de uma vida vivida no limite e já sem sentido. Já sem propósito, claro. Por quanto tempo a gente aguenta a insistência deste alerta? Alerta é justamente aquilo que faz o nosso cérebro desencadear no corpo como um todo esse sistema, esse programa intensidade, alta produtividade, frenético, ansiogênico, que a ansiedade fica no controle como um furacão em volta da torre de comando, porque você tem que produzir muito. Esse é um programa adoecedor, é um programa que chega a dar o pânico. Por quanto tempo a gente, aí o lírico termina falando num agente. Engraçado que ele começa no eu. Silêncios nunca eu tive, a contento tão pouco tempo, sempre eu contei nos dedos. Mas não se exigia o quanto a vida agora apressa. Aí eu estou falando agora de um coletivo no final. Quanto tempo a gente nesse rolê humano aguenta a insistência deste alerta? É essa súplica, a pergunta, é essa angústia que me assola como indivíduo e me parece que é o espírito do tempo que está gritando junto comigo. Por quanto tempo a gente aguenta ainda a insistência deste alerta? Porque não me parece haver horizonte de descanso. Não parece haver um horizonte em que haja novamente silêncios e tempo para que a gente conquiste novamente o direito de se equilibrar. Só para terminar, então, vou botar novamente o meu filtro Gotham City e fazer a última declamação desse poema. Silêncios, nunca os tive a contento. Tão pouco tempo. Sempre contei nos dedos. Mas não se exigia ainda o quanto agora apressa a vida. Tanta escassez resseca. Por isso a enxaqueca e a azia. Ressaca de uma existência que despoesia. Por quanto tempo a gente aguenta a insistência deste alerta? Moleque. Poesia é mó legal, né, mano? Eu adoro isso, velho. Você vê como de um poeminha, cara, de 2, 4, 6, 8, 9, 10, 11 versos em 2 estrofes, dá para falar 1 hora pirando no rolê. Bom, obrigado por quem me assistiu, foi uma honra ter alguém para me ouvir até o fim. E quem esteve comigo, obrigado, foi mó legal. Esse vídeo está gravado no meu canal @professor Adriano Dias, no YouTube e aqui também no Instagram, no meu Reels. Esse ano, toda segunda-feira, eu pretendo, nas 6 horas da tarde, ligar a câmera e voar. Ô Luísa, se vem de você, que é a minha aluna nota 10, eu assino embaixo que o meu poema é nota 10. Querida, depois me conta como que você tá, como foi o seu fim de ano e os seus planos como estão.
Manda para mim, estou curioso, sabendo de todo mundo. Estou muito feliz pela turma toda. Você é incrível, tem um futuro brilhante, mas já tem um presente brilhante. Quero saber como é que estão teus planos. Depois eu conto dos que eu soube também. Um beijo para você e um beijo para todos que me assistiram. E até semana que vem.